Existem personagens na Bíblia com uma história incrível, com uma história linda, porém não são personagens conhecidos, famosos. E quando eu digo famosos, eu digo personagens como do tipo Moisés, Abraão, Davi, Daniel, Isaías, Paulo e etc. Eu digo personagens anônimos, personagens humildes, cuja história é linda e muitas vezes a história é contada em apenas alguns versículos. E quando eu falo sobre isso, eu me refiro às filhas de Zelofeade. Números 27 narra a história dessas meninas. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação com que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os nossos irmãos. Essas 5 meninas se colocaram diante de Moisés e reivindicaram uma herança que não lhes pertencia, porque a lei dizia que na morte do pai a herança passava para o filho e o filho primogênito recebia porção dobrada diante de todos os irmãos. No entanto, Zelofeade morreu e não teve filhos. Ele teve 5 filhas, ou seja, essas meninas não receberiam herança nenhuma, mas elas se colocaram diante de Moisés e fizeram uma petição. Reivindicaram e disseram: Moisés, como nós sobreviveremos? Nós queremos essa herança. Moisés leva a questão diante de Deus e o Senhor diz: olha, a partir de agora direito a essa herança. Então, uma lei foi mudada em Israel por causa da atitude dessas meninas. A atitude delas influenciou toda uma nação, porque quantas outras meninas que se tornaram órfãs futuramente, que agora foram favorecidas por causa da atitude delas. Meninas simples, anônimas, mas que influenciaram. Deus não usa apenas os famosos, Deus não usa apenas aqueles que estão na mídia, mas Deus usa pessoas anônimas, pessoas simples e pessoas humildes. E são através desses que muitas vezes histórias são mudadas e vidas são transformadas. Espero que a história dessas meninas fique aí como lição e de alguma forma nos influencie também na nossa vida. Deus abençoe.